Você já parou para pensar que a pior vingança não é o que você faz, mas sim o que você deixa de fazer? Enquanto muitos acreditam que a justiça vem pelas próprias mãos, o universo tem um jeito muito mais cruel e implacável de acertar as contas. E o mais interessante, você não precisa mover um único dedo. Mas antes de te revelar como o universo age de forma silenciosa e devastadora, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho, porque este vídeo vai te mostrar que a melhor resposta para a traição não é a vingança, é a evolução. E agora, escreva nos comentários: o destino não falha, para mostrar que você entende que tudo volta na hora certa. Vamos juntos desvendar como aqueles que um dia te subestimaram já estão pagando o preço, sem nem perceber. Eles esperavam uma guerra, um confronto, um embate digno de uma cena final dramática. Mas tudo o que receberam foi silêncio. Nenhuma resposta, nenhum olhar, nenhuma palavra. E foi exatamente isso que os destruiu. O ser humano tem a estranha necessidade de validar sua existência através da reação do outro. E quando essa reação não vem, o vazio se torna insuportável. No começo, eles acham que é estratégia, que você está apenas esperando o momento certo para revidar. Mas quando percebem que o silêncio não é um jogo, e sim a sua nova realidade, a inquietação começa a crescer. Eles queriam atenção, mesmo que fosse na forma de ódio, mas agora encaram algo muito pior: a indiferença. O silêncio ecoa mais alto do que qualquer palavra. Ele os obriga a encarar o próprio reflexo sem distrações. Eles não podem mais se esconder atrás das justificativas ou do caos que causaram. Cada vez que se olham no espelho, é como se sua ausência estivesse ali, lembrando-os de que o dano real não foi causado a você, mas a eles próprios. O silêncio os consome lentamente, um tormento sutil e implacável. Quando percebem que não estão mais no seu campo de visão, que sua existência não tem mais impacto sobre a sua vida, surge a pior das verdades: eles nunca foram importantes. No fim, não foi necessário levantar um dedo. O maior castigo não veio na forma de vingança, mas na percepção de que eles não passam de um borrão no passado. E assim, enquanto tentam desesperadamente deixar uma marca, tudo o que resta é o peso da irrelevância. Eles queriam ser protagonistas na sua história, mas foram esquecidos antes mesmo de o capítulo acabar. Eles acreditaram que tinham escapado, que seus atos ficaram para trás sem qualquer consequência. Mas o que eles não previram foi o cárcere invisível que criaram para si mesmos. A culpa é um veneno silencioso, uma sombra persistente que cresce na escuridão da mente. No começo, eles tentam ignorá-la, racionalizá-la, convencer a si mesmos de que fizeram o que era necessário. Mas a mente é traiçoeira, e no momento mais inesperado, a verdade bate à porta. É nos momentos de silêncio que a culpa ganha força. No meio da noite, quando o mundo dorme e não há distrações, as memórias voltam. Eles relembram cada palavra, cada escolha, cada mentira contada para justificar suas ações. E pior, percebem que não há mais ninguém para culpar. Eles podem inventar desculpas, podem tentar distorcer os fatos, mas no fundo sabem, foram eles que cavaram a própria cova. E agora carregam o peso das suas próprias decisões como uma corrente que não pode ser quebrada. Não há escapatória. O castigo não vem de fora, mas de dentro. O tempo não apaga as marcas da culpa, apenas as aprofunda. Enquanto tentam seguir em frente, cada passo é um lembrete de que nunca conseguirão fugir de si mesmos. Não foi necessário vingança, gritos ou confrontos. A punição já está acontecendo, e o pior de tudo é que foi arquitetada por ninguém além deles próprios. Preste atenção. Neste exato momento, o destino está prestes a fazer justiça. Mas será que é tarde demais? Aqueles que te traíram já estão caindo em sua própria armadilha, e só quem deixar o like e se inscrever agora vai ver como essa história termina.
Mas cuidado. O tempo está acabando. Se você não agir agora, pode nunca descobrir a verdade por trás do karma implacável. E escreva nos comentários: eu não fujo do destino, para mostrar que você sabe que ninguém escapa das consequências. Eles riram, se vangloriaram, acreditaram que estavam no controle. Mas o destino não tem pressa. Diferente da vingança impulsiva, o verdadeiro acerto de contas acontece de forma lenta e inevitável. A paciência do universo é uma força implacável, tecendo fios invisíveis que, pouco a pouco, criam a armadilha perfeita. No início, tudo parece normal. A vida continua, sem grandes reviravoltas. Eles acreditam que escaparam, que suas ações jamais terão retorno. Mas o destino nunca esquece. Ele apenas aguarda o momento certo. Primeiro, são pequenas perdas, quase imperceptíveis. Um erro no trabalho, uma amizade que se desfaz, uma oportunidade que escapa pelos dedos. Nada grande o suficiente para chamar atenção, mas suficiente para criar rachaduras. Então, essas rachaduras se expandem. O padrão se repete, e logo eles percebem que algo está errado. As portas que antes se abriam, agora estão fechadas. O respeito que tinham começa a evaporar. O poder que achavam eterno se dissolve sem explicação aparente. Quando finalmente percebem o que está acontecendo, já é tarde demais. O destino esperou pacientemente pelo momento mais cruel, aquele em que eles se sentiam intocáveis. E então, tudo desmorona. Não é uma explosão rápida, mas um colapso gradual e devastador. A justiça do universo não vem com aviso. Ela chega no momento certo, no lugar certo, e sempre atinge onde dói mais. Eles pensaram que podiam enterrar o passado, seguir em frente sem olhar para trás. Mas o passado não esquece, e muito menos perdoa. Cada escolha, cada mentira, cada traição foi um fio que, entrelaçado, teceu a teia do destino. No início, é apenas um sussurro, um incômodo distante, pequenos sinais, memórias que voltam em momentos inoportunos. Mas conforme o tempo passa, o eco se torna um grito. Pessoas que antes estavam ao lado deles começam a se afastar. Oportunidades são perdidas sem explicação. Aquela sensação de segurança dá lugar a uma inquietação constante. E então, como um dominó caindo peça por peça, a verdade finalmente os alcança. O que parecia enterrado ressurge, e com ele vem o julgamento inevitável. Não importa quanto tempo passe, não importa o quanto tentem fugir, o passado sempre encontra um jeito de voltar. E quando o faz, não pede licença. A ironia é cruel. Tudo o que fizeram para prejudicar alguém agora se volta contra eles. E desta vez não há ninguém para salvá-los. Eles se achavam intocáveis, mestres do jogo, estrategistas capazes de manipular qualquer situação a seu favor. Mas a maior armadilha da arrogância é a ilusão do controle. Acreditavam que tinham tudo sob domínio, que podiam prever cada reação, calcular cada movimento. Mas havia algo que eles nunca consideraram: o fato de que, no fim, eles nunca estiveram no comando. O que parecia ser um plano perfeito era, na verdade, uma armadilha invisível. Cada passo que deram para consolidar seu poder foi, na realidade, um passo em direção à própria ruína. Eles estavam tão focados em controlar os outros que não perceberam que eram apenas peças de um jogo maior. E quando finalmente entendem, já estão presos na teia que eles mesmos teceram. No momento em que percebem que nunca tiveram controle algum, o desespero se instala. As cartas que julgavam seguras caem de suas mãos. As alianças que pareciam fortes se desfazem. E pela primeira vez, eles experimentam a sensação que tentaram impor aos outros: a impotência. Eles construíram seus impérios sobre mentiras, traições e manipulações, acreditando que eram espertos o suficiente para nunca sofrer as consequências. O jogo de enganar os outros se tornou um vício, uma necessidade, um hábito que parecia inofensivo quando os beneficiava.
Mas o problema com padrões destrutivos é que eles sempre voltam para seus criadores. Aqueles que vivem na trapaça nunca percebem que estão apenas criando a própria ruína, tijolo por tijolo, golpe por golpe. E então, um dia, sem aviso, o ciclo se fecha. O universo não precisa de ajuda para corrigir o equilíbrio. As mesmas estratégias que usaram para subir agora são usadas contra eles. As mesmas mentiras que contaram começam a ser contadas sobre eles. Os mesmos aliados que usaram agora os veem como um obstáculo. Quando percebem que se tornaram a presa, é tarde demais para escapar. O que antes era uma vantagem agora é uma sentença. O respeito que exigiam se transforma em desconfiança. As promessas que fizeram voltam como facas apontadas para suas costas. E então, sem glória, sem alarde, eles caem. A traição que espalharam se torna um vírus que devora tudo ao redor. Os inimigos que fizeram pelo caminho nunca esqueceram, e as oportunidades que desperdiçaram jamais retornarão. Eles podem correr, podem se esconder, podem tentar recomeçar, mas o destino não esquece. No fim, a pior traição não vem dos outros, mas da própria natureza deles. Eles foram vítimas do monstro que criaram. E esse monstro não conhece piedade. No início, eles acreditam que podem simplesmente seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Fingem que são invencíveis, que não há nada a temer. Mas a mente humana tem uma peculiaridade cruel. Ela nunca esquece. Por mais que tentem ocupar os dias com distrações, festas, trabalho, novas vítimas para seus jogos, há sempre um momento em que tudo fica quieto, e nesse silêncio a verdade os encontra. Eles tentam evitar os espelhos, pois sabem o que verão. Tentam evitar a solidão, pois sabem o que sentirão. Mas o que está dentro deles não pode ser apagado, não há distância que possa separá-los de quem realmente são. E a verdade, como uma sombra, os segue aonde quer que vão. Quanto mais tentam fugir, mais ela se fortalece. No início, são apenas pequenos incômodos, uma insônia ocasional, um sentimento estranho no estômago, um arrepio sem explicação. Mas, com o tempo, isso cresce. O rosto no espelho se torna um lembrete constante. A consciência se transforma em um juiz implacável. E então, um dia, eles entendem. Não importa para onde vão, com quem estejam, o que tentem fazer para esquecer. Eles são prisioneiros da própria mente. Não há punição maior do que estar preso dentro de si mesmo, sem escapatória. A pior tortura não vem de fora, mas de dentro. Porque o castigo real não é o que acontece ao redor, mas a verdade que os devora por dentro, pedaço por pedaço, até que nada reste além da culpa. Eles acreditavam que estavam no auge, que tinham vencido, que eram intocáveis. Para eles, sucesso era sinônimo de impunidade. Mas o destino não age com pressa, e é justamente na falsa sensação de segurança que a ruína se instala. No início, as rachaduras são invisíveis. Pequenos erros aqui e ali, uma decisão mal calculada, um aliado que já não parece tão leal. Nada disso os preocupa. Eles continuam confiantes, cegos pelo próprio ego, incapazes de perceber que a maré começou a virar. Mas a destruição nunca chega como um golpe único. Ela vem como um câncer silencioso, corroendo tudo sem que percebam. Quando finalmente notam que algo está errado, já estão cercados. O que antes eram aliados se tornam ameaças. O que antes eram oportunidades se tornam portas fechadas. E então, sem aviso, a fundação desmorona. O que parecia sólido se dissolve, o que parecia eterno se revela frágil. E eles, que sempre acreditaram que controlavam tudo, se veem impotentes diante da própria queda. A ruína não precisa ser barulhenta para ser devastadora. O verdadeiro terror está na queda lenta, na percepção gradual de que não há mais saída. Eles tentam recuperar o controle, mas já não têm nada em mãos. O poder que ostentavam se esvai,
O respeito que exigiam desaparece, e tudo o que resta é o vazio. Eles não ouviram os avisos, não perceberam as rachaduras, e agora afundam em um abismo que eles mesmos cavaram. Eles esperavam que você tentasse se vingar. Estavam prontos para contra-atacar, preparados para mais uma rodada do jogo sujo que sempre jogaram. Mas o que nunca previram foi o verdadeiro golpe, sua indiferença absoluta. Porque no final não há nada mais doloroso do que perceber que alguém que um dia importou para você agora não significa mais nada. A indiferença destrói de dentro para fora. No início, eles se convencem de que não se importam. Fingem que sua ausência não os afeta, mas conforme o tempo passa, a dúvida se instala. Será que você realmente seguiu em frente? Será que eles nunca foram tão importantes quanto pensavam? Essa dúvida se transforma em obsessão. Tentam encontrar sinais, esperam por um erro, por uma reação, mas tudo o que encontram é o vazio. E é aí que percebem a verdade. Você não está mais jogando. Eles não fazem mais parte da sua história. E o pior castigo de todos é saber que no final eles nunca tiveram o impacto que imaginavam. O que era para ser um capítulo central na sua vida se tornou apenas uma nota de rodapé esquecida. Eles queriam ser inesquecíveis, mas se tornaram irrelevantes. Eles pensaram que haviam escapado, que tinham driblado qualquer consequência. Mas a justiça do destino não age com pressa ou alarde. Ela se move como uma tempestade invisível, crescendo sem ser notada, preparando-se para atingir no momento perfeito. Eles vivem suas vidas sem perceber que os ventos já mudaram. Pequenas derrotas se acumulam, relações se desgastam, oportunidades desaparecem. Nada acontece de forma óbvia, mas a queda é inevitável. E então, sem aviso, o impacto acontece. O que antes parecia garantido se desfaz. As pessoas que os apoiavam agora se afastam. O prestígio que tinham se dissolve. De repente, olham ao redor e percebem que estão sozinhos. E o mais irônico, tudo aconteceu sem que ninguém precisasse mover um dedo. O destino, paciente e implacável, já havia decidido o desfecho há muito tempo. Eles não perceberam a tempestade se formando. Não ouviram os trovões antes do impacto. Mas agora, enquanto afundam em sua própria destruição, compreendem a verdade. Ninguém jamais escapa do que plantou. E quando finalmente entendem isso, já é tarde demais. Eles sempre acreditaram que estavam no controle da narrativa, que podiam manipular cada cena da história para sair como protagonistas. Usaram as pessoas ao redor como peças de um tabuleiro, descartando-as quando conveniente, sem jamais imaginar que o jogo poderia virar. Mas o destino não segue roteiros escritos por mãos humanas. Ele tem sua própria maneira de conduzir a trama e quando a cortina cai, os papéis se invertem. Aqueles que antes assistiam passivamente agora se levantam. A plateia que antes aplaudia suas façanhas agora observa em silêncio, esperando pelo desfecho inevitável. E quando eles finalmente percebem que não são mais os diretores da própria história, o pânico começa a se instalar. O palco da vida não é gentil com aqueles que acreditam ser intocáveis. No início, eles tentam manter a pose, fingem que nada mudou. Mas o brilho nos olhos do público já não é mais de admiração, é de antecipação. O que antes era um espetáculo de poder, agora se tornou um drama de queda. Pequenos erros que antes passavam despercebidos começam a ser notados. O carisma que usavam como arma já não funciona. E então vem a pior parte. O público começa a perder o interesse. Porque no fim, não há nada mais insignificante do que alguém que já foi grande e agora não é nada. O que eles não percebem é que o espetáculo nunca foi sobre eles. O destino não gira em torno de uma única pessoa, e a atenção que tanto buscaram era apenas temporária.
Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam, eles não são lembrados pelos feitos grandiosos que imaginavam, mas pelas falhas que tentaram esconder. A ironia é cruel. Quanto mais tentaram se tornar inesquecíveis, mais rápido foram esquecidos. Eles sempre acreditaram que o show não poderia continuar sem eles, mas agora assistem impotentes enquanto a vida segue, sem jamais olhar para trás. E é nesse momento que o silêncio se torna insuportável. Quando percebem que o palco não pertence mais a eles, que suas vozes não ecoam mais na multidão. Não há aplausos, não há vaias, apenas um vazio absoluto. O maior castigo do destino não é a queda dramática, mas a constatação de que, no fim, eles nunca foram tão importantes quanto pensavam. E assim, o show continua, só que sem eles. Eles passaram a vida acreditando que estavam sempre um passo à frente, manipulando situações e pessoas como se fossem meras peças de um jogo. Suas estratégias eram frias, calculadas e, por um tempo, pareceram infalíveis. Mas o universo tem um jeito peculiar de redistribuir as cartas quando menos se espera. O que parecia ser um tabuleiro dominado por eles, de repente, se torna um campo minado, onde cada movimento pode ser sua ruína. Eles começam a perceber que as regras que impuseram aos outros agora se voltam contra eles. E pior ainda, ninguém mais está jogando ao lado deles. Foram deixados sozinhos no tabuleiro, com cada erro do passado esperando para cobrar seu preço. No começo, tentam ignorar os sinais. Seguem fingindo que ainda têm controle, que podem manipular as circunstâncias como sempre fizeram. Mas há algo diferente desta vez. As portas que antes se abriam com facilidade, agora se fecham. Os aliados que sempre os apoiaram começam a desaparecer, percebendo que permanecer ao lado deles é uma sentença de queda. E então, sem que percebam, o jogo muda completamente. Eles que um dia riram das consequências, agora sentem a pressão de cada escolha errada, cada passo mal calculado, cada pessoa que subestimaram. O que antes parecia uma vantagem agora é um peso que não conseguem carregar. A reviravolta mais cruel não é apenas a queda em si, mas a compreensão de que eles mesmos cavaram sua cova. Não foi um inimigo externo, não foi uma vingança planejada. Foi o próprio destino, pacientemente tecendo as consequências de cada ato. Agora, eles não têm mais para onde correr. Tudo que fizeram, cada mentira contada, cada traição cometida, retorna para eles de uma forma que nunca imaginaram. E assim, enquanto assistem sua própria ruína acontecer lentamente, percebem que o jogo nunca foi deles para vencer. Sempre foi do destino, e ele acabou de dar um checkmate. No fundo, eles achavam que tinham poder sobre você. Acreditavam que ao te derrubar, ao te enfraquecer, estariam apagando a sua essência, te tornando irrelevante. Mas o que nunca entenderam é que certas pessoas não quebram, elas renascem. Cada golpe que tentaram desferir, cada tentativa de te diminuir, cada traição que imaginaram ser sua derrota, na verdade, só te moldou para algo maior. Eles não perceberam que, ao tentar te apagar, estavam apenas esculpindo uma versão sua que eles jamais poderiam enfrentar. No início, pode ter parecido que eles venceram. Talvez você tenha caído, sentido a dor, questionado suas escolhas. Mas o que eles nunca entenderam é que a verdadeira força surge exatamente nesses momentos. Você não apenas se levantou, você se transformou. E enquanto eles ainda vivem no mesmo ciclo de manipulação, você seguiu em frente. Cada tentativa de te diminuir apenas serviu para que você crescesse além do alcance deles. Eles esperavam ver alguém destruído, mas agora assistem, perplexos, à sua ascensão. A pior parte para eles não é sua vitória. É perceber que eles nunca tiveram impacto real sobre você, que no fim foram apenas um obstáculo temporário, um detalhe insignificante na sua história.
O maior castigo que o universo pode dar a alguém que tenta apagar outro é fazê-lo assistir enquanto essa pessoa brilha mais do que nunca. E agora, enquanto tentam entender como perderam, só resta a eles uma verdade impossível de engolir. Eles nunca foram grandes o suficiente para te impedir de crescer. Eles sempre acreditaram que estariam no topo, que seu domínio sobre as pessoas e situações jamais seria desafiado. Mas o que eles não esperavam era que, enquanto tentavam segurar os outros para baixo, você estivesse subindo. Aos poucos, sem que percebessem, sua evolução aconteceu. Você não precisou se vingar, não precisou arquitetar nenhum plano. Você simplesmente seguiu seu caminho. E isso foi o suficiente para que eles desaparecessem. A verdade é que algumas pessoas não precisam ser derrotadas. Elas simplesmente se tornam irrelevantes diante do crescimento dos outros. Enquanto eles estavam preocupados em manter o controle, você estava expandindo seus horizontes. Enquanto eles tentavam te prender no passado, você já estava criando um futuro que eles jamais poderiam alcançar. E agora, quando olham para o lado, percebem que ficaram para trás. Eles ainda vivem nas mesmas ilusões, nos mesmos jogos, nas mesmas manipulações que antes pareciam funcionar. Mas o mundo mudou, e você mudou junto com ele. O mais cruel da ascensão não é apenas o sucesso, mas a constatação de que aqueles que tentaram te prender já não fazem mais parte da sua realidade. Não houve uma batalha final, não houve um confronto dramático. Eles simplesmente deixaram de existir para você. E esse, no fim, foi o golpe mais doloroso de todos. Porque não há nada mais devastador para quem vive de controle do que perceber que sua existência já não tem mais significado para aqueles que um dia tentaram destruir. Eles sempre quiseram ser lembrados, mesmo que fosse de forma negativa. Para eles, ser temido era melhor do que ser ignorado. Mas a vida tem uma forma cruel de lidar com aqueles que constroem suas existências em cima da destruição dos outros. Ela os condena ao esquecimento. No início, eles tentam se convencer de que ainda fazem parte da sua história, que de alguma forma ainda têm influência sobre sua vida. Mas então, pouco a pouco, percebem a verdade mais aterrorizante de todas. Você nem pensa mais neles. Não há rancor, não há raiva, não há sequer uma lembrança relevante. Eles foram reduzidos a nada, a um capítulo irrelevante de um livro que você já terminou de ler. E esse é um castigo que eles jamais imaginaram enfrentar. Porque pessoas como eles não sabem lidar com a irrelevância. Eles precisam de um público, de uma reação, de qualquer coisa que os faça sentir que ainda importam. Mas quando percebem que você não perdeu um minuto sequer remoendo o que aconteceu, que seguiu sua vida sem carregar qualquer vestígio deles, o vazio se instala. O destino foi implacável. Não precisou puni-los de forma espetacular. Não precisou de grandes reviravoltas. Apenas fez com que a única coisa que eles temiam acontecesse, torná-los insignificantes. Enquanto você segue vivendo, crescendo e prosperando, eles estão presos no próprio limbo, tentando entender onde erraram, tentando recuperar uma relevância que nunca mais terão. E assim, sem que fosse necessário nenhum esforço seu, eles finalmente enfrentam a única verdade que nunca quiseram aceitar. No fim, eles nunca foram importantes.